capítulo, página 300 do livro Great Disciples of the Buddha, Ambapali, a generosa cortesã. Uma figura que aparece frequentemente nas fases iniciais de muitas religiões é a da famosa cortesã, cuja conversão e transformação interior demonstram o poder invencível da verdade e da bondade em sua luta contra os elementos inferiores da natureza humana. Assim como no Novo Testamento, isso aqui é um comentário do autor, quem que é o autor? Nyana Ponika e Helmut Hecker, editado pelo Bico. Assim como no Novo Testamento encontramos Maria Madalena e Maria a Egípcia no deserto do Egito e Rabia nos primeiros tempos do sufismo, também temos Ambapali e Sirimá na época do Buda. Olhar para a vida delas é um exercício útil, nem que seja apenas para nos ajudar a nos libertar do preconceito e da presunção, e para nos lembrar de que o potencial para a sabedoria e a santidade está apenas oculto e nunca eliminado, por um estilo de vida que exteriormente parece miserável e degradante. A vida de Ambapali foi incomum desde o início. Um dia, o jardineiro de um governante de Chavi, em Vesali, encontrou uma menina deitada sob uma mangueira e deu-lhe o nome de Ambapali, de Amba, manga, e Pali, linha, ponte. À medida que crescia, ela se tornava cada vez mais bela e encantadora. Vários príncipes de Lichavi esperavam para se casar com ela, o que levou a muitas disputas e brigas, pois cada um a queria para si. Incapaz de resolver a questão dessa forma, depois de longas discussões, decidiram finalmente que Ambapali não pertenceria exclusivamente a nenhum deles, mas a todos em comum. Assim, ela foi forçada a tornar-se uma cortesã no sentido original da palavra, uma dama de prazer da corte, uma posição que tinha pouco em comum com a de uma prostituta comum. Graças à bondade de seu caráter, ela exercia uma influência pacificadora e nobre sobre os príncipes de Lichavi, e também gastava grandes somas com atividades de caridade, de modo que se tornou virtualmente uma rainha não coroada na república aristocrática dos Lichavis. A fama de Ambapali se espalhou e chegou ao rei Bimbisara, de Magadha, que passou a sentir que sua capital também deveria ser agraciada por uma atração semelhante. Ele a encontrou em uma jovem chamada Salavati, que mais tarde se tornaria mãe de Divaka, o médico da corte, que também era o médico do Buda. Antes disso, no entanto, o rei Bimbisara foi pessoalmente encontrar Ambapali. Como todos os outros, foi dominado por sua beleza e desfrutou dos prazeres que ela podia oferecer, e como resultado disso ela lhe deu um filho. Durante sua jornada, o Buda parou em Vesali e hospedou-se no Bosque das Mangueiras de Ambapali. Ambapali foi prestar-lhe respeito, e o Buda a inspirou com um longo discurso sobre o Dhamma, ao final do qual ela convidou o mestre e a ordem dos monges para uma refeição em sua casa no dia seguinte. Ao sair às pressas em sua melhor carruagem, os príncipes de Lichavi, também em suas melhores carruagens, se aproximaram dela e perguntaram por que ela viajava com tanta pressa. Ela respondeu que o iluminado e seus monges estariam vindo para sua casa para a refeição de esmola no dia seguinte, e que precisava garantir que tudo estivesse pronto. Os nobres imploraram que ela cedesse esse privilégio a eles, oferecendo-lhe 100.000 moedas de ouro por isso. Mas ela respondeu que não venderia aquela refeição, nem mesmo por toda Vesali e todos os seus tesouros. Então, os Lichavis foram até o Buda e o convidaram para aceitar a refeição do dia seguinte em nome deles. O abençoado, porém, recusou, pois já havia aceitado o convite de Ambapali. Os Lichavis então estalaram os dedos, um gesto de frustração, e exclamaram: "Fomos derrotados por aquela garota da manga. Fomos enganados por aquela garota da manga." No dia seguinte, após o Buda terminar sua refeição na casa de Ambapali, ela se aproximou dele e doou ao Sangha o seu maravilhoso parque, o Bosque das Mangueiras, onde o Buda já havia pregado alguns sermões anteriormente. Esse é um dos mosteiros principais da época do Buda, o Mango Grove, que aparece nos sutras em inglês, Bosque das Mangueiras. Então é o mosteiro que ela doou.
pertencia a ela. O bosque pertencia a ela. O filho de Ambapali, com o rei Bimbisara, tornou-se monge, com o nome de Vimala Kondanya, e alcançou o estado de Arahant. Mais tarde, ao ouvir um dos sermões de seu filho, Ambapali entrou para a ordem das monjas. Ela tomou seu próprio corpo como objeto de meditação, refletindo sobre a impermanência e vulnerabilidade à dor, e ao fazer isso, alcançou o estado de Arahant. Em seus versos no Terigata, recitados na velhice, ela comoventemente compara sua antiga beleza com seu estado atual envelhecido. Meu cabelo era preto, da cor das abelhas, cada fio terminando em um cacho. Agora, por causa da velhice, está como fibras de cânhamo. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Coberta de flores, minha cabeça era perfumada, como uma caixa de fragrância delicada. Agora, por causa da velhice, cheira como pelo de cachorro. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Antes minhas sobrancelhas eram belas, como luas crescentes bem pintadas por um artista. Agora, por causa da velhice, caem marcadas por rugas. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Brilhantes e belas como joias, meus olhos eram azuis escuros e alongados. Agora, atingidos duramente pela velhice, sua beleza desapareceu por completo. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Antes meus dentes pareciam belos, da cor do broto de bananeira. Agora, por causa da velhice, estão quebrados e amarelados. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Antes meus dois seios eram belos, entumecidos, redondos, firmes e altos. Agora apenas pendem e murcham, como dois sacos de água vazios. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Antes meu corpo era belo, como uma lâmina de ouro bem polida. Agora está todo coberto de rugas. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Antes meus pés pareciam belos, como sapatos cheios de algodão macio. Agora, por causa da velhice, estão rachados e enrugados por completo. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Tal é este corpo, agora decrépito, morada de muitos tipos de sofrimento. Nada mais é que uma casa velha, cujo reboco caiu. Não é diferente a palavra do porta-voz da verdade. Essa contemplação, praticada com dedicação, deu a Ambapali uma compreensão cada vez mais profunda da natureza da existência. Ela ganhou a recordação de vidas passadas e viu os caminhos tortuosos que havia percorrido em sua jornada pelo Sansara. Às vezes fora uma prostituta, em outras uma monja. Percebeu também que, apesar das enganações em que às vezes havia caído, repetidamente fora capaz de atos de generosidade incomuns, que trouxeram recompensas em seus sucessivos renascimentos. Muitas vezes fora bela, mas sempre sua beleza física se desvanecera, esmagada pela velhice e pela morte. Agora, em sua última vida, finalmente havia alcançado, pela completa extinção da ilusão, a beleza imperecível da libertação final. Nos seguintes versos, Ambapali testemunha sua elevação ao status de verdadeira filha do Buda. Acompanhada por milhões de seres, entrei no ensinamento do conquistador, alcancei o estado inabalável. Sou uma verdadeira filha do Buda. Sou mestre dos poderes espirituais e do elemento do ouvido purificado. Sou, ó grande sábio, mestre do conhecimento, que abarca a mente dos outros. Conheço minhas moradas anteriores, meu olho divino está purificado. Todas as fermentações foram destruídas, agora não há mais renascimento. Então, que horário? Continuando com a página da Sirima Yuttara. Sirima Yuttara está na página 304. A história de Sirima, conforme registrado nos comentários em Pali, começa com uma mulher chamada Uttara, filha do rico comerciante Puna de Rajagarha. Tanto Puna como Uttara eram seguidores do Buda. Um rico comerciante chamado Sumana, que em tempos anteriores havia sido benfeitor de Puna,
Desejava casar seu filho com Uttara. No entanto, Puna não quis aceitar a proposta. O comerciante lembrou a Puna que por muitos anos ele havia trabalhado para ele e que sua atual riqueza havia sido acumulada durante esses anos de serviço. Puna respondeu: Você e sua família seguem sistemas errados de crença, mas minha filha não pode viver sem as 3 joias. O comerciante apelou para outros membros da sua classe, que vieram a rogar a Puna para dar sua filha ao rico comerciante. No final, comovido pelos pedidos de seus respeitados concidadãos, Puna não teve escolha a não ser ceder sua filha. O casamento aconteceu no início da estação das chuvas, quando os monges iniciam um retiro anual de 3 meses. Depois de se mudar para a casa do marido, Uttara não teve mais a oportunidade de encontrar monges e monjas, muitos menos de oferecer esmolas e ouvir o Dhamma. Por 2 meses e meio ela suportou essa privação, mas então enviou aos seus pais a seguinte mensagem: Por que me jogaram em tal prisão? Teria sido melhor terem me vendido como escrava do que me casarem com uma família de descrentes. Todo esse tempo em que estou aqui, não me foi permitido realizar um único ato meritório. Puna ficou profundamente abalado ao receber essa mensagem. Por compaixão por sua filha, elaborou o seguinte plano para ajudá-la a alcançar seu objetivo. E enviou-lhe 15.000 moedas de ouro junto com a seguinte mensagem: Sirimá, a cortesã da nossa cidade, cobra 1.000 moedas de ouro por uma noite de prazer. Ofereça-lhe essa quantia para que ela entretenha seu marido por uma quinzena, enquanto você realiza os atos meritórios que desejar. Uttara seguiu esse conselho e trouxe Sirimá para casa. Quando o marido viu a bela cortesã, aceitou prontamente que ela ocupasse o lugar da esposa por 15 dias, permitindo que Uttara estivesse livre para fazer oferendas e ouvir os ensinamentos o quanto quisesse. Essa era a última quinzena antes do fim do retiro das chuvas, após o qual os monges retomariam suas peregrinações. Durante essas 2 semanas, Uttara implorou ao Buda e aos monges que viessem à sua casa diariamente para receber esmolas. O Buda, por compaixão, aceitou o convite, e assim ela pôde ouvir muitos ensinamentos. No penúltimo dia, antes da cerimônia do encerramento do retiro, Uttara estava tão constantemente ocupada com os preparativos na cozinha. Um instante. Preparativos na cozinha. Vendo-a correndo de um lado para o outro, seu marido não pôde deixar de rir do que considerava tolice. Observando-a coberta de suor e fuligem, pensou: essa tola nem sabe desfrutar de riqueza e conforto. Em vez disso, corre de um lado para o outro, feliz por servir aquele asceta careca. Sorriu consigo mesmo e se afastou. Quando Sirimá, a cortesã, o viu sorrir, quis saber o motivo. Vendo Uttara por perto, concluiu que eles haviam compartilhado um momento íntimo. Isso a deixou irritada e magoada. Durante 2 semanas, ela havia desfrutado da sensação de ser a dona da casa, e agora esse incidente a lembrava de que ela era apenas uma convidada. Sentiu um ciúme Sentiu um ciúme intenso de Uttara e quis machucá-la. Entrou na cozinha, pegou uma concha de óleo fervente e se aproximou de Uttara. Esta a viu se aproximar e pensou consigo: minha amiga Sirimá me prestou um grande serviço. A terra pode ser pequena demais, o mundo de Brahma muito baixo, mas a virtude de minha amiga é muito grande, pois foi com sua ajuda que pude fazer oferendas e ouvir os ensinamentos. Se houver qualquer raiva em mim agora, que o óleo me queime, mas se estou livre de raiva, ele não me queimará. E envolveu Sirimá com Metá.
Quando a cortesã despejou o óleo sobre sua cabeça, ele escorreu inofensivamente, como se fosse água fria. Sirimá, furiosa, pegou outra concha de óleo fervente, esperando que dessa vez queimasse. Nesse momento, as criadas de Utará intervieram. Agarraram Sirimá, jogaram-na no chão, a espancaram e chutaram. Útara tentou detê-las, em vão, mas finalmente colocou-se entre as criadas de Sirimá e lhe perguntou calmamente: Por que você fez essa coisa tão má? Então a limpou com água morna e a ungiu com o mais fino perfume. Sirimá, recobrando os sentidos, lembrou-se de que era de fato apenas uma convidada naquela casa. Pensou: cometi mesmo uma ação má, despejando óleo fervente sobre ela, só porque o marido dela sorriu para ela. E não apenas ela suportou isso sem raiva, como ainda me protegeu quando suas criadas me atacaram. Que minha cabeça se parta em 7 pedaços se eu não pedir perdão a ela. E lançou-se aos pés de Utará, implorando perdão. Utará disse: Meu pai ainda vive. Se ele te perdoar, eu também perdoarei. Sirimá disse: Irei até seu pai, o rico mestre da guilda, e lhe pedirei perdão. Uttara respondeu: Puna é o pai que me trouxe ao ciclo do sofrimento. Se o pai que está me libertando do ciclo te perdoar, eu também te perdoarei. Mas quem é o pai que está te libertando do ciclo do sofrimento? O Buda, o totalmente iluminado. Mas eu não o conheço, o que devo fazer? O mestre virá amanhã com seus monges. Venha você mesma, trazendo o que puder como oferenda, e peça-lhe perdão. Sirimá aceitou com alegria e foi para casa. Pediu a seus numerosos criados que preparassem todos os tipos de alimentos, e no dia seguinte os levou à casa de Utará. No entanto, ainda envergonhada por seu mau comportamento, não teve coragem de servir os monges pessoalmente. Uttara cuidou de tudo. Quando todos haviam comido, Sirimá ajoelhou-se aos pés do Buda e pediu perdão. Perdão por quê? Ele perguntou. Sirimá contou todo o incidente. O iluminado pediu a Uttara que confirmasse o ocorrido e perguntou o que ela havia pensado ao ver Sirimá se aproximar com óleo fervente. A envolvi com bondade amorosa, disse Uttara, e pensei comigo mesmo. Minha amiga Sirimá me prestou um grande serviço. Excelente, Uttara, excelente, disse o abençoado. Essa é a maneira correta de vencer a raiva. E acrescentou o seguinte verso: Vence a raiva com a não raiva, conquista o mal com a bondade, vence o avarento com um presente e o mentiroso com a verdade. Dhammapada 223. Então o mestre expôs o Dhamma a todos os presentes e explicou as 4 nobres verdades. Ao final da instrução, Uttara atingiu o fruto de retorno uma vez. Seu marido, até então incrédulo, bem como seus igualmente céticos sogros, atingiram o fruto de entrada na correnteza. Sirimá também alcançou o fruto de entrada na correnteza. Sem vontade de continuar como cortesã, ela se dedicou a cuidar da ordem dos monges e a realizar outras boas ações. Convidou a Sangha a enviar 8 monges à sua casa todos os dias para as refeições, distribuindo vale convite que podiam ser compartilhados dentro da ordem. Ela sempre servia os monges com as próprias mãos, e suas oferendas eram tão abundantes que cada porção servia suficiente para 3 ou 4 pessoas. Um dia, um dos 8 monges que haviam comido na casa de Sirimá retornou ao mosteiro a 3 milhas de distância. Quando chegou, os anciãos lhe perguntaram se havia comida suficiente. Ele explicou sobre o arranjo em que 8 monges eram alimentados diariamente. Quando perguntaram se a comida era boa, ele respondeu com entusiasmo. Disse que era indescritível. Apesar, o melhor de tudo era servido, e as porções eram tão generosas que cada uma dava para 3 ou 4 pessoas. Mas acrescentou: a beleza de Sirimá superava suas oferendas. Ela era bonita, graciosa e irradiava charme. Enquanto o recém-chegado falava, um dos monges que ouvia ficou apaixonado por Sirimá, embora nunca a tivesse visto. Ansioso para vê-lo no dia seguinte, conseguiu um dos vales logo pela manhã. Aconteceu que justamente nesse dia Sirimá adoeceu. Tirou todos os seus adornos e foi para a cama. Quando foi informada da chegada dos monges, não teve força para se levantar e deixou que suas criadas o servissem. Quando todas as tigelas estavam cheias e os monges começaram a comer, ela fez um esforço para sair da cama,
e, apoiada por duas criadas, entrou na sala para prestar reverência aos monges. Estava tão fraca que seu corpo todo tremia. O monge apaixonado, ao vê-la assim, pensou: ela está radiante de beleza mesmo doente. Imagine como deve ser bela quando está bem e usando todas suas joias. A paixão até então suprimida explodiu dentro dele, e ele não conseguiu comer. Pegando sua tigela, voltou ao mosteiro, onde cobriu a sua tigela e se deitou. Seus amigos tentaram persuadi-lo a comer, mas não conseguiram. Naquela mesma noite, Sirimá morreu. O rei Bimbisara enviou uma mensagem ao Buda: Senhor, a irmã mais nova de Jivaka faleceu. O Buda respondeu que o corpo de Sirimá não fosse cremado imediatamente, mas colocado no campo de cremação e vigiado para impedir que corvos e outros animais o devorassem. Assim foi feito. Após 3 dias, o cadáver em decomposição estava inchado e cheio de vermes, parecendo uma panela de arroz fervente com bolhas subindo à superfície. Então, o rei Bimbisara decretou que todos os habitantes adultos de Rajagarra passassem diante do corpo para ver Sirimá em sua condição atual. Quem não fizesse seria multado em 8 moedas de ouro. Ao mesmo tempo, o rei também convidou o Buda para ir ao campo de cremação com seus monges. O monge apaixonado estava sem comer há 4 dias, e a comida em sua tigela já estava cheia de vermes. Seus amigos foram até ele e disseram: Irmão, o mestre vai ver Sirimá. Ao ouvir Sirimá, o monge se animou, e esquecendo a fraqueza e fome, pulou, esvaziou e lavou a tigela, e se juntou aos outros que iam ver Sirimá. Lá, uma grande multidão se reuniu. O Buda com seus monges ficou de um lado, depois vieram as monjas, depois o rei com sua comitiva, então os devotos homens e mulheres. O Buda perguntou ao rei: Quem é esta grande rei? A irmã mais nova de Divaka, senhor, chamada Sirimá. Esta é Sirimá? Sim, senhor. Então que se anunciem com um toque de tambor que quem pagar 1.000 moedas pode ficar com Sirimá. Mas nenhum homem a quis agora, nem mesmo por um preço menor, nem por uma moeda, nem de graça. Então o Buda falou: Aqui, monges, vocês veem uma mulher que era amada pelo mundo. Nessa mesma cidade, no passado, os homens pagavam 1.000 moedas de ouro para desfrutar dela por uma noite. Agora, no entanto, ninguém a quer, nem mesmo de graça. Eis o que se torna o corpo, perecível e frágil, feito atraente apenas por ornamentos, um monte de feridas com 9 aberturas, mantido unido por 300 ossos, um fardo contínuo. Apenas tolos se apegam a fantasias e ilusões sobre algo tão passageiros. E concluiu com este verso: Veja esse saco de pele, todo adornado. Nada mais é que um monte de feridas, doente, objeto de desejos, não tem nada de estável ou duradouro. Depois que o Buda fez essa oração fúnebre, um ensinamento com lição prática, o monge apaixonado foi libertado de sua paixão. Concentrado na contemplação do corpo, cultivou a visão penetrante e atingiu o estado de Arahant. Sirimá, no entanto, compareceu ao próprio funeral. Após sua morte, renasceu como um Deva, no céu dos 33. Ao olhar para o mundo humano, viu o Buda com seus monges e a assembleia de pessoas reunidas em volta de seu cadáver. Num esplendor de glória, ela desceu do céu, acompanhada por 300 donzelas celestiais em 500 carros. Então desceu e saudou o abençoado. O venerável Vanguissa, o maior poeta da Sangha, dirigiu-se a ela em verso, perguntando de onde viera e quais atos meritórios havia realizado para obter tal sucesso. Sirimá respondeu em verso: Na excelente cidade bem construída entre as colinas, eu servia o excelente e esplêndido rei. Fui perfeitamente treinada em dança e canto. Em Rajagarra me conheciam como Sirimá. O Buda, senhor dos videntes, o guia, ensinou-me a origem, o sofrimento, a impermanência, o incondicionado, a cessação eterna do sofrimento, e esse caminho reto, não tortuoso, auspicioso. Ao ouvir sobre o estado sem morte, o incondicionado, o ensinamento do Supremo Tathagata, fui perfeitamente disciplinada pelos preceitos, estabelecida no Dhamma, ensinada pelo Buda, o melhor dos homens. Conhecendo o estado livre de impurezas, o incondicionado, ensinado pelo Supremo Tathagata, ali mesmo alcancei a concentração serena. Essa foi minha suprema garantia. Tendo alcançado o Supremo sem morte, que gera distinção, fui fixado no destino, distinta na penetração, livre de perplexidade, honrada por multidões. Desfruto abundantes prazeres e alegrias.
Assim eu sou uma Devata, sou uma vidente do sem-morte, uma discípula do Supremo Tathagata, uma vidente do Dhamma, estabelecida no primeiro fruto, uma entrante na correnteza. Estou livre dos renascimentos ruins, respeitosa para com o esplêndido rei do Dhamma. Vim prestar reverência ao Supremo e aos inspiradores monges que se deleitam no bem, para reverenciar a auspiciosa assembleia de ascetas. Estava alegre e exultante ao ver o sábio, o Tathagata, o melhor condutor de homens a seres domados. Reverencio o supremamente compassivo, o destruidor do desejo, o guia que se alegra no bem. Então essas histórias servem para a gente refletir. É mais fator inspiracional, não é tanto uma aplicação prática de ensinamentos na vida diária, mas é mais uma reflexão das tortuosidades do samsara, né? Como as coisas viram, vão em diferentes direções. E tem diferentes, você vê, não é todos os por exemplo, tem discípulos que têm uma trajetória mais linear, né? Você pega aqueles discípulos de Sariputta e Moggallana, né? Tipo, já tem um background mais espiritual desde cedo, né? Aí você vê, tem uns discípulos que vêm de backgrounds bem complicados, né? Mas que conseguem superar o passado e além disso. Então também serve pra gente como inspiração, né? A gente pode não ter vindo da melhor situação possível, não ter nascido numa família budista, não ter nascido num país budista, não ter nascido não ter crescido com uma cultura budista, ter questões do passado que a gente tem agido de forma que a gente atualmente a gente vê como seria não muito hábil. Mas a gente usa isso para praticar e ver que usa esse exemplo desses discípulos para refletir que tipo eles também superaram situações no passado e foram além disso, né? Não tem no budismo não tem essa coisa de carregar essa cruz nas costas, né, do passado. Não, eu fiz isso no passado. Essas coisas do passado que perturbam a mente, né? A gente tem que usar a sabedoria. Tá bom. Alguma decisão, alguma ação que a gente tenha cometido no passado que traz pesar para a mente. A gente deve olhar e refletir com isso sabedoria. Tá bom. É mesmo, né? Como é que fala? É, a gente tem que quebrar isso nos cinco agregados, né? Tá bom. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Semana passada, na tarde de prática, a gente falou um pouco sobre isso, né? Memória é sanhá, é percepção, agregada à percepção. Nesse momento, nesse exato momento, né, que a gente está revivenciando essa memória do passado, alguma situação do passado, são os mesmos cinco agregados ou é uma combinação completamente diferente? O que tem de igual agora com o passado? Alguns desses cinco agregados é igual àquele momento? Ou é uma combinação completamente diferente? Porque naquele momento no passado a gente experienciava certas sensações, nosso corpo estava numa certa situação, nossos pensamentos eram X, Y, Z. Atualmente nossos pensamentos são os mesmos, nossas sensações são as mesmas, nosso contexto não é o mesmo. Então a gente não tem que seguir essa tendência não sabidamente de se martelar pelo passado. A mente vem com esses truques, né, de que não,
Por que você não fez isso no passado? Ué, senta com ela e conversa. Você tá, ué, você tá tão bom assim, por que você não apareceu naquela hora? Pra me falar que era melhor fazer desse jeito. Agora você tá aparecendo, é muito fácil falar agora, e naquela hora. Por que você não apareceu naquela hora, esse pensamento? Então a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos autossabotadores, né? Não, eu devia. Peraí, você devia? Devia é um verbo complicado no Dama, né? Porque devia, peraí, devia está falando que deveria ter surgido um fenômeno no passado. Se deveria ter surgido, era para ter surgido. Se não surgiu é porque não tinha condição para surgir. Se não tinha condição para surgir, então não é problema nosso. Não tem como se ficar se martelando por causa disso. Se naquele momento eu tivesse pensado tal coisa, você não pensou. Naquele momento você não era budista, naquele momento você não estava com muita dor, muito sofrimento. Então, assim, não caia nesses truques do passado. Contemple, né? Desmonte essa delusão de que não, eu poderia ter feito diferente, ou então, tipo, não devia ter feito isso, ou e coisa do tipo. Não caia nessa ladainha, né? Pergunte pra sua mente, né? Tá bom, o que que tem de igual? Qual dos agregados é o mesmo aqui? Ah, é o mesmo corpo? O que que tem de igual nesse corpo aqui? Pode pesquisar na biologia lá, quanto tempo que esse corpo, essas células duram nesse corpo? Quanto tempo demora para trocar tudo, né? Acho que com exceção dos neurônios, né, praticamente tudo é trocado sei lá, não sei, um ano ou outro, deve ser, todas as células já foram substituídas, né? Todos os elementos que compõem esse corpo já foram substituídos, não tem nada igual. É a cópia da cópia da cópia. As sensações são as mesmas, as memórias são as mesmas. A gente teve outras experiências nesse meio tempo. Então, como a gente vai falar que é a mesma condição? A gente fica julgando o passado com o ótico do futuro. Não, não tem como fazer isso. O que, que tem de igual? Era a gente realmente lá, não querendo também tirar a ideia de que não ter esse grandai com relação à prevenção de repetir erros do passado. Mas assim, no sentido de tirar esse peso, né? Que às vezes pode surgir na mente. Então, usar a sabedoria para desmontar isso, né? O que, que tem de igual? Ah, alguns agregados é igual? O que, que tem de igual aqui? Ou então o observador é o mesmo? Ou esse observador que está sabendo esse fenômeno agora é diferente daquele observador do passado? O que foi arrastado junto com isso? Memória é algo sorrateiro, né? Porque memória é uma coisa parcial. A gente não lembra as coisas com muita clareza, né? Tipo, a mente tem essa tendência de distorcer certas memórias. Por exemplo, uma vez eu li em algum lugar que quando tem, por exemplo, tem uma investigação policial sobre algum incidente, algum crime, alguma coisa assim, você pergunta para 10 testemunhas, cada uma conta uma história diferente sobre o mesmo fato e tipo, aí você pega a gravação lá, opa, a gravação às vezes não tem a ver com o que metade das pessoas falaram, porque a mente distorce aquela memória. Ainda mais se for com emoções intensas, aí a mente distorce aquilo. A memória fala de pé junto, a pessoa foi para baixo, mas na verdade a pessoa foi para cima. Então, assim, não acredite nas memórias. Né? Não saia acreditando em memória. Ah, eu podia ter feito isso naquela ocasião. Não fique carregando o fardo do passado. Pessoal que mexe com investimento, né? Às vezes cai nessas também, né? Tipo, não, por que eu não comprei tal coisa e tal? Por que eu não comprei, sei lá, Bitcoin quando estava um real o Bitcoin? E por aí vai. Você vê, as pessoas ficam se martelando por isso, né? Mas você não tinha, naquela hora você não tinha essa informação, né? Tipo, que o negócio ia chegar ao valor que está hoje. Ninguém sabia, era incerto, incerto, incerto. E nesse meio tempo, quantas coisas que também pareciam promissoras e foram pro buraco. Então, você vê, não adianta ficar segurando no passado. Não, devia ter vendido tal coisa em tal período, devia ter comprado, devia ter financiado.
Arrependimento é um negócio perigoso, né? É uma coisa que a gente está sujeito. Né? Então é bom tomar cuidado com essas memórias, com esses pensamentos obstrutivos, né? Não é sábio, né? Não é saudável ficar se martelando nisso. Então é bom a gente usar a sabedoria e desmontar isso, né? E desmontar essa delusão e soltar esses fardos desnecessários. Então essas histórias desses discípulos servem para ilustrar isso também. Então fica o convite de olhar e refletir nessas coisas, experimentar e ver como que a gente pode abandonar essas questões do passado e além disso, no momento presente.